Olá, tudo bem com você? Olha, eu aqui novamente, né, para conversarmos mais um pouco sobre história, para falarmos um pouco agora da Idade Média. Nós vamos falar um pouco desse período onde havia guerras, pestes, né, guerras, pestes e o que aconteceu ali na Idade Média. Preste atenção aí, tenho certeza que você vai gostar bastante e vai aprender bastante nessa nossa aula de hoje, tá bom? Essa nossa aula foi organizada, a parte escrita pelo professor Everton Silveira e a parte de narração é minha, professor Hernani Freitas. Bora lá, vou compartilhar com você aqui a nossa matéria de hoje, tá bom? Para ficar mais fácil para você acompanhar aí, né? Bora lá. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas crises medievais, né? A guerra e a peste no período medieval. Olha para vocês verem. A sociedade medieva, né, que nós chamamos a sociedade medieval, o homem medievo, né, passou por algumas crises, por muitas crises, porque a sociedade medieval foi um grande período. Então, especialmente no século XIV, quando os acontecimentos ocorreram na Europa, revoltas populares, epidemias, guerras, né, guerras, queda na produção de alimentos e por aí vai. Olha quantas coisas aconteceram no período medieval. Então, como grande parte das terras já estavam sendo cultivadas e os nobres impediram que as demais florestas fossem cultivadas, iniciou-se então uma crise na agricultura. Como assim uma crise na agricultura? As pessoas tinham muita gente para ser alimentada e tinha pouca plantação, tinha pouco alimento, né? Então, somando a isso tudo, somando aos períodos de seca, as inundações, as geadas, e agravados também com as guerras, os conflitos na Europa, né? E a produção agrícola aí diminuindo, a população começou a passar fome, que a população começou a crescer, tinha que crescer também as plantações, tinha que crescer também a alimentação, né? Então, com a falta de alimento, com essa falta de alimento, a população começa a ficar subnutrida, sem os nutrientes necessários para o corpo sobreviver, sem os nutrientes necessários para ficar gordinho assim igual eu, né? Para sobreviver. Então, a população europeia ficou propensa às doenças, né? Então, foi o caso da epidemia chamada como peste negra, né? Ou também conhecida como peste bubônica, que além da subnutrição das pessoas, ela teve como fator agravante a falta de higiene, né? E a proliferação de ratos nas cidades. Era comum no período da Idade Média, as pessoas não tomarem banho direito, ou não tomarem banho, tomarem poucos banhos, né? Isso é comum, esses banhos que nós tomamos todos os dias, graças a Deus, aqui no Brasil, porque nós herdamos isso dos índios que aqui vieram. Os portugueses não eram muito tomar banho, não, tá? Então, a peste negra, o que foi a peste negra? A peste negra ou a peste bubônica foi então uma doença contagiosa, né, que vitimou de 75 a 200 milhões de pessoas entre os anos de 1347 a 1351. E olha que naquele período não tinha tantos hospitais e não tinham essa aparelhagem que nós temos agora no período dessa pandemia que nós estamos vivendo do Covid, tá? Que pode ser comparado à peste negra. Só que hoje as pessoas tomam mais banho e tal. Só que o que está acontecendo? Muitas pessoas ainda estão brincando, estão achando que não vai pegar Covid, então tem que ter cuidado, tem que evitar aglomeração, tem que usar máscara, né? Pega aí, vai sair, ó, tampa a boca, usa máscara e tem que se cuidar. Você tem que cuidar de você e das pessoas que você ama também, né? Vamos voltar aqui. Então, essa peste negra constitui-se uma bactéria presente em ratos que eram transmitidas pelas purgas também, que infestavam esses ratos, e pelo hábito ou a tosse das pessoas, eram contaminados e iam passando para as outras pessoas. A sujeira, a falta de higiene, a bagunça, né? A falta de banho também ajudava muito em morrer, e as pessoas morriam, as pessoas eram abandonadas e ninguém queria enterrar, e a coisa ficou feia, né?
Então, a melhor solução era ficar isolado das pessoas contaminadas, uma vez que não havia remédio para a cura dessa doença, dessa peste. Olha como é parecido com a doença que nós estamos vivendo hoje, né? Ainda não existe cura, ainda não existe cura, e a melhor forma é nós isolarmos, a melhor forma é nós usarmos máscara. Naquela época também não era muito diferente, né? E está morrendo milhares de pessoas. Hoje, no ano de 2020, nós estamos vivendo essa pandemia do Covid-19. O professor Everton Reis anotou aqui que é um vírus parcialmente desconhecido, né? Que ainda não existe e que está sendo letal, está matando milhões de pessoas, e que ainda não existe em nenhuma parte do mundo comprovação de uma vacina ou de um remédio que seja eficaz para evitar tudo isso, né? O vírus talvez tenha sido originário das práticas alimentares dos chineses, que comem animais exóticos, como morcegos, ratos e outros animais aí, né? E uma dessas formas de evitar o contágio dessas doenças é o distanciamento social. Lavar as mãos constantemente, chegou da rua, ó, água e sabão nas mãos, né? Água e sabão nas mãos. Tá longe de casa, álcool nas mãos, álcool em gel nas mãos, tá bom? E evite ficar aglomerado, falar próximo das pessoas. Você não conhece, você não sabe se a pessoa tem isso ou tem aquilo. Não é verdade? A Guerra dos 100 Anos. O que nós podemos destacar na Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos, ela é entre a França e a Inglaterra, e ela durou de 1337 a 1456, envolvendo disputas pelo trono francês. Então ela durou, por isso ela chama Guerra de 100 Anos. Né? Olha o tempão que ela durou aqui, olha aqui para vocês verem. Durou um maior tempão. Então, cada lado atraiu muitos aliados para essa guerra. Foi um conflito dos mais notáveis, né, da Idade Média, em que 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais lutavam pelo maior trono do reino da Europa Ocidental. A guerra marcou, então, o auge da cavalaria medieval, como o seu subsequente declínio e o desenvolvimento de fortes identidades nacionais em ambos os países, né? E, ao final, quem venceu? A França venceu o exército inglês. Então, a França vai vencer o exército inglês. Então, ó, bora lá agora fazer as atividades, né, que o professor Everton preparou para nós, para vocês, né? Vocês vão fazer as atividades. Eu tenho certeza que vocês entenderam legal mesmo. Então, vão fazer as atividades e aí, daqui a pouquinho, na próxima aula, eu volto com você para nós corrigirmos a atividade. Mas, ó, nada de dar um despertinho e deixar para fazer as atividades só na correção, não. Você tem que fazer a atividade e enviar para o professor, tá bom? Mande para o professor, não fique esperando, nós já estamos chegando no final do ano. Cuidado, fique esperto, né? Então, vamos colocar as atividades em dia, tá bom? Um grande abraço para você e eu volto daqui a pouco, né, com a nossa próxima aula, com a nossa próxima correção, tá bom? Procure seu professor, fale com seu professor, converse com seu professor, converse com as pessoas que gostam de história. É muito importante você conhecer tudo isso, né? Olha para vocês verem, aconteceu lá naquele período a peste negra e agora nós estamos vivendo uma pandemia. Não é diferente, que é bem parecido, tá bom? Ó, grande abraço para vocês e fiquem todos na paz. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.